Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência do meu encontro com Deus. Foi simplesmente incrível e eu vou compartilhar toda a minha experiência e o meu testemunho. Então fica até o final desse vídeo, roda a vinheta! Vitoriosos! Como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Como vocês já viram aí, hoje eu vou compartilhar com vocês uma das minhas experiências mais incríveis da vida, que foi o meu encontro com Deus. Para começar, eu participei da Oficina da Alma da Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera, e é um lugar onde a gente vai para tratar realmente a nossa alma e ter esse encontro mais íntimo e mais próximo com Deus. Nós não podemos falar exatamente como funciona lá, o que acontece, mas eu posso compartilhar com vocês as minhas experiências e contar alguns testemunhos. Quem sabe você também não sente vontade de participar de uma. Às vezes você tá precisando, então fica aqui comigo que eu vou contar tudinho pra vocês e no final eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue, vou deixar aqui em algum lugar dessa tela o meu arroba, que é Andressa Digital, em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e também aqui no YouTube. Então, já coloca o dedo no like, compartilha com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Combinado? Não se esquece também de se inscrever no canal. Então, bora lá! Eu vou começar compartilhando com vocês porque que eu tomei a decisão de participar da Oficina da Alma. Como eu já contei para vocês no vídeo anterior, eu estava passando por um processo muito complicado de depressão, luto, enfim. E aí, em uma dessas minhas crises, eu recebi a oração da minha vizinha, da Patrícia, inclusive, Paty, um beijo grande, muito obrigada por tudo. E ela comentou comigo sobre esse projeto que tem lá na Igreja Metodista, que chama Oficina da Alma. Na hora eu já aceitei, isso foi em maio. Vou deixar até aqui para vocês um printzinho, quando foi que eu pedi para ela vir orar por mim, porque eu não estava mais suportando a situação no qual eu estava vivendo. E aí, nesse dia, eu decidi que eu ia participar e eu esperei por 4 meses, exatamente. Foi neste último final de semana, dia 11 e 12, acho que foi isso mesmo, que teve a Oficina da Alma. Então, eu tomei a decisão de participar exatamente porque eu sentia que eu precisava curar a minha alma, eu precisava curar as dores que eu sentia, os traumas que eu tinha. Então, eu tinha a visão de que eu ia chegar lá, ia falar dos meus traumas e só isso, e tava tudo certo. Amores, mero engano. É simplesmente surreal o que a gente passa naquele lugar. Eu vou começar... Gente, eu tô suando um pouquinho aqui, vocês ignorem, porque tá muito quente. Eu vou começar falando pra vocês sobre o luto, né? Era um processo que eu estava vivendo há 1 ano e pouco, e estava sendo, assim, extremamente difícil para eu entender. Embora eu aceite a vontade de Deus e eu compreenda que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tinha dias que eu me questionava, né? Por que comigo? Por que com o meu pai? Por que o meu pai? Né? Por que dessa doença, né? Se ele já tinha passado por tantas coisas piores. E então eu tinha esse questionamento e automaticamente esse sofrimento, né? Então, eu chegando lá na Oficina da Alma durante uma conversa, algumas palestras, né? Porque a Oficina da Alma ela é feita por algumas palestras. Só isso que eu posso falar para vocês. Eu compreendi, olha que incrível, eu compreendi que o fato de eu poder acompanhar o meu pai até o último dia de vida dele era uma questão de honra. Então Deus estava me honrando por toda a minha vivência, né? Toda a minha história de vida, 32 anos de vida. 32 não, 31, né? Meu pai faleceu antes dos meus 32. 31 anos de vida no qual eu dediquei a minha vida a amar o meu pai, ao cuidar dele. Depois que eu tirei a minha habilitação, sempre foi eu que fiz toda a correria. Gente, eu tô com muito calor. Vai para o hospital, volta para o hospital. E eu sempre falava para Deus que o que eu pudesse fazer até o último dia de vida, ou do meu pai, ou o meu último dia de vida,
eu faria. E lá na oficina da alma, hoje eu posso contar pra vocês esse testemunho, que agora... Eita, vai estar embarcando. Que agora eu compreendo que o fato de eu estar lá sozinha com meu pai naquele dia da internação, de eu ter passado por tudo isso, foi uma honra, foi um presente que Deus me deu. Então hoje eu entendo o luto de uma forma completamente diferente. O segundo testemunho que eu quero compartilhar com vocês é para falar sobre casamento. Algumas pessoas sabem, se você ainda não sabe, quando eu conheci o Gu, eu estava totalmente afastada da igreja, totalmente mesmo assim, eu não ia nenhum dia. Então nós nos conhecemos no bar. Enfim, isso é uma história para outro vídeo que ele ainda vai gravar comigo. Escrevam o que eu tô falando, contando a nossa história. E durante a oficina, né, durante uma palestra lá, eu me entregando de corpo e alma, eu tava sentindo que era aquilo que eu queria pra minha vida e agora eu não iria mais me afastar dos caminhos. Eu me questionei sobre o meu casamento. Eu falei, Senhor, o que vai ser do meu casamento daqui pra frente? Porque eu, provavelmente, né, eu serei da igreja, eu vou seguir os caminhos. E o meu esposo, ele tem uma outra rotina, ele tem outros gostos. E aí, durante esse processo que eu tava tentando me entender, tentando me encontrar, buscando respostas, eu via muitas vezes, as vezes em que o Gu foi pra igreja comigo. Inclusive, eu voltei a ir pra igreja por conta de um convite dele. Era um sábado à noite, só um minutinho. Tá muito quente, gente. Era um sábado à noite. Nós tínhamos uma festa pra ir e ele resolveu ir pra igreja. E aí Deus começou a me mostrar por quantas vezes ele já foi comigo. Teve uma época que nós íamos todos domingo. E naquele momento eu entendi que era só esperar o trabalhar de Deus. E eu fiz um questionamento quando eu cheguei em casa. Eu não podia compartilhar exatamente tudo com a minha mãe, mas eu compartilhei com ela o que eu estava sentindo, né? Eu estava temendo pelo meu casamento, exatamente por essa transformação que eu já tinha sentido no primeiro dia da oficina da alma. E aí, quando eu cheguei na igreja, nós tivemos uma palestra e exatamente do jeito que eu falei com a minha mãe, né, sobre a minha dúvida, sobre o meu medo, os meus anseios, foi exatamente do jeito que Deus me respondeu lá na hora. Então, para mim, aquilo foi tremendo, foi um acalanto para o meu coração. E eu entendi que é só uma questão de tempo para Deus trabalhar tanto na minha vida como na vida do meu esposo. E que isso não seria problema na nossa vida. Inclusive, nosso casamento é muito bom, graças a Deus. O Gu, ele é uma pessoa incrível, embora ele não vá sempre na igreja comigo. Até porque eu vou começar a ir sempre agora, participar das coisas, enfim. Ele sempre foi um marido muito bom, sempre foi um marido incrível. E o fato dele ainda não me acompanhar como tá no desejo do meu coração, eu tenho fé e está nas mãos de Deus. Então, o meu casamento não deixaria de ser santo por isso. Eu não estaria pecando, né, continuando o meu casamento por isso. Até porque Deus uniu o homem e a mulher para que o homem não separe. Né? Então, o divórcio, ele não é um plano de Deus para as nossas vidas. Outro testemunho que eu quero falar para vocês é sobre o medo. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento da sua vida você já teve medo de alguma coisa. Eu tinha muitos medos por conta de tudo que eu passei. Eu nunca me achava merecedora de estar crescendo, de estar tendo a vida transformada. Dá pra vocês entenderem? E eu tinha um medo que me paralisava de uma maneira que eu não conseguia compreender. Então, todas as vezes que as coisas começavam a dar certo na minha vida, eu achava que eu não era merecedora. Eu tinha medo das consequências daquilo e ninguém sabia disso. Inclusive, eu também, apesar de eu ter medo, eu não achava que aquilo era o motivo, sabe? De eu sempre começar alguma coisa e parar, começava alguma coisa e parava. E aí, durante uma das orações, Deus revelou profundamente pra mim que os meus sonhos, o meu projeto,
estava nas mãos dele, que o meu sonho também era o desejo do coração dele, e para que eu descansasse, porque esse medo que eu estava sentindo já estava sendo curado, estava sendo liberto, e para eu não temer, para eu não ter mais medo, porque tudo aquilo que eu imaginava na minha cabeça que poderia acontecer, não iria acontecer. E quando eu recebi essa palavra, foi individual, tá, gente? Foi individual, foi diretamente para mim aqui no meu ouvidinho. Eu tive a certeza absoluta de que eu estou no caminho certo, então é por isso que eu também estou retomando aqui com muito mais seriedade, vou ter muito mais constância aqui no YouTube, nas redes sociais, porque eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, e o medo, ele não me paralisa mais. E isso tudo é muito incrível, gente. A vontade que eu tenho é de contar tudo, assim, sabe? Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Mas a gente não pode, né? Porque cada um tem que ter a sua experiência individual. A gente tem que sentir o desejo de estar lá. E se eu contar tudo, quando vocês chegarem lá, não tem graça, né? E cada oficina da alma... Peraí. E cada oficina da alma é tratada de uma forma diferente. Deus usa as pessoas de formas diferentes, né? Porque nem todo mundo lá está com as mesmas dores, os mesmos problemas, e afins. Então, todo mundo que participou dessa oficina da alma, inclusive eu tenho certeza que nós fomos escolhidos a dedo por Deus para estarmos ali. Outro testemunho que eu quero dar para vocês é sobre a libertação de culpas. Por muito tempo, por 8 anos, eu me sentia extremamente culpada pelo meu primeiro casamento não ter dado certo. E não é porque eu errei, tá? Não é por isso. É exatamente por conta do divórcio em si. O divórcio, ele era uma coisa que... Como que eu posso dizer? Me amedrontava muito, sabe? Eu tinha medo do peso da mão de Deus, porque eu sei que o divórcio, ele não é os planos de Deus. Dá pra vocês entenderem? Então, o fato de eu ter tomado a decisão de sair da minha casa, eu ter tomado a decisão de ter me separado, era um peso muito grande que eu carregava. E durante uma conversa lá e uma palestra, eu me libertei dessa culpa, sabe? Eu entendi que os motivos pelo qual eu tomei essa decisão eram motivos perdoados por Deus, eram motivos que na Bíblia, tá? Tudo que eu tô falando pra vocês, gente, foram coisas que foram ditas de acordo com a Bíblia, tá? Eram motivos pelo qual eu poderia, algumas exceções que tem sobre o divórcio. E eu não sabia, exatamente porque eu não tenho o costume de estudar a Bíblia, né? E isso vai mudar. Então, pra mim, foi muito libertador tirar esse peso das minhas costas, sabe? Essa culpa que eu carregava. E aí, por muitas vezes também, às vezes, inclusive no meu casamento, agora com o Gu, eu sentia essa culpa. Eu falava, Senhor, eu não posso errar, porque eu já errei uma vez. Se de repente esse casamento acontecer alguma coisa, o que vai ser da minha vida? Eu tenho muito medo do peso da mão de Deus. Então, eu me libertando, eu tenho certeza que também vai fazer muita diferença no meu casamento, porque é toda uma experiência, né, que a gente traz. Então, o erro que eu cometi lá, não cometo mais atualmente, mas eu também não me culpo mais. Eu não me culpo mais por o erro de uma outra pessoa, né? Então, se o erro não é meu, não tem por que eu carregá-lo comigo e ficar com essa coisa presa, né? E aí, a última coisa que eu quero contar e compartilhar com vocês, antes de responder as perguntinhas, inclusive, vou pedir para vocês já deixarem o seu like, se você ainda não deixou. Olha o tanto de testemunho que eu já trouxe aqui para vocês. Se inscrever aqui no canal, se o botãozinho aqui ainda tiver vermelho, escrito inscrever-se, algo assim, clica nele e se inscreve para você não perder nenhum conteúdo, porque eu tô preparando muita coisa boa para vocês. Pera aí. Vocês sabem que meus vídeos não tem muito cortes, né? Eu gosto muito do papo a papo. Então, eu vou responder as perguntinhas do Instagram. Inclusive, me segue lá, @AndressaDigital no TikTok, no Instagram e aqui também no canal do YouTube. Eu vou falar agora pra vocês sobre liberdade.
Calma, deixa eu pensar que eu tenho que pensar mais ou menos como eu vou falar, né, gente? Falar sobre liberdade é falar sobre confissões. O pecado, ele faz parte, infelizmente, do nosso dia a dia. Todo dia, praticamente, nós erramos, nós pecamos. E durante também uma das palestras que nós estávamos falando sobre isso, eu compreendi que o pecado, o erro, ele não tem que ser algo proposital, né? Para vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio. Então, assim, eu não vou acordar hoje, por exemplo, e vou falar assim, Senhor, hoje eu tô preparada para pecar. Hoje eu vou pecar. Hoje eu vou falar palavrão, hoje eu vou falar mal de alguém. Ninguém acorda com esses pensamentos. Até porque se eu acordo pensando em alguma coisa que eu sei que vai contra a vontade de Deus, que vai contra os mandamentos, eu já tô pecando só de pensar, né? Porque o pecamento, porque o pecado, ele não é só aquele ato de você estar fazendo, né? O que você pensa também faz parte do pecado, porque Deus, ele conhece tudo, ele ouve nossos pensamentos, não é só o nosso falar. E aí, eu trazia, como eu já disse pra vocês, alguns pesos, né? Por exemplo, eu tinha alguns pecados que eu ainda não tinha confessado diante de Deus, embora eu tenha certeza absoluta que ele viu quando eu pequei, ele viu que eu me arrependi, mas não era algo que eu tinha chego e falado assim diretamente, Deus, me perdoa por isso. Me perdoa por ter feito isso. Porque o pecado, ele é exatamente quando a gente fala sobre ele. Não é só tipo, ai Deus, eu me arrependo. Tá, você se arrepende do quê? Fala sobre isso, não tenha medo. Então, esse momento, assim, pra mim foi muito marcante. Eu confessei coisas, assim, que ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe que um dia eu fiz e vão continuar sem saber. Porque foi um momento entre eu e Deus. Então, naquele momento, eu me senti liberta de tudo isso. Eu não tenho mais esse erro. Eu tive a liberdade de ter a certeza absoluta que os meus pecados, eles foram perdoados diante a cruz, que Deus derramou o teu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Então, naquele momento eu me senti muito liberta. E o meu encontro com Deus, quando O meu encontro com Deus, que foi quando eu senti que ele realmente estava ali, que ele, sabe, que o Espírito Santo estava dentro de mim, que eu falei, Senhor, o que é isso? Eu nunca senti isso na minha vida. Foi durante uma oração que nós estávamos fazendo, exatamente sobre a libertação, né, sobre nossas confissões. Eu saí de mim, então a minha vontade era gritar, era pular, era extravasar e falar, Senhor, eis-me aqui, sabe, assim, usa-me para falar do teu amor, para falar da tua palavra. Gente, é algo muito surreal. Só quem passa é quem entende. E se você ainda não passou, eu te convido a se permitir viver esse encontro com Deus. Porque a gente se sente renovada, eu me senti forte. Eu sempre enfrentei muitas coisas na minha vida, sempre enfrentei. Mas assim, a gente cai, aí a gente levanta, aí a gente cai, saúde meu amor, aí a gente levanta. O Gu tá aqui silêncio, pra não atrapalhar meu raciocínio. E quando eu senti aquela presença, que eu senti o Espírito Santo me preencher, naquele momento eu tive a certeza absoluta de que nada seria capaz de me parar, a não ser a vontade de Deus. Então foi muito lindo, foi muito lindo. Eu queria falar muito mais aqui pra vocês, só que, como eu falei, algumas coisas... Desculpa, peraí. Algumas coisas, elas precisam ser vividas para serem sentidas, né? Eu tenho muito mais testemunho para compartilhar com vocês. Aconteceu muita coisa. Na Oficina da Alma, eles trabalham em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, sem exceção. Quando eu entrei lá,
eu achei que eu ia ouvir falar só sobre o luto. Tipo assim, você tá com dor nisso, você tá com dor naquilo, então seja liberta. E não, gente, é surpreendentemente como Deus usa cada pessoa daquela equipe para trabalhar dentro do que a gente tá sentindo. Eu fiquei pensando assim, Senhor, será que todas essas pessoas aqui também estão com tudo isso de problema como eu, também estão com tanta confusão na cabeça, estão passando por tantos momentos assim, sabe? E a gente lá durante a oficina, a gente não conversa. E era lindo a gente ouvir o choro das pessoas, as pessoas se entregando, sentindo a presença de Deus. E aí eu falei, Senhor, Tu é muito perfeito. Tu escolheu a dedo. E todas as pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que estão sendo tocadas como eu. E aí no domingo, quando a gente finalmente pôde conversar, eu conversei com algumas pessoas e eu vi que às vezes o que eu entendia pro meu coração, aquela pessoa também entendia, só que por um outro problema que ela tava passando, sabe? Então é muito, muito surreal. Eu vou deixar para vocês os links, né, das redes sociais da igreja, se você é aqui de São Paulo. Enfim, entre em contato com eles, verifica se na sua cidade nós temos, né, alguma unidade da igreja, enfim. E se você tiver a oportunidade, participe, se não for na minha igreja, na Metodista Wesleyana, que seja em outra, que você se permita ter esse encontro com Deus. E agora, gente, eu vou responder as perguntinhas que vocês mandaram no meu Instagram. Já deixou o like? Deixa eu só perguntar mais uma vez. Já deixou o seu likezinho aí pra mim? Compartilha esse vídeo com outras pessoas. Talvez alguém esteja precisando ouvir esse testemunho, precisando ouvir essas coisas, né, essas palavras. Vamos alcançar o maior número de vitoriosos e aumentar cada vez mais a nossa comunidade. Eu separei as perguntinhas. Eu separei acho que 4 ou 5. Eu vou responder aqui pra vocês agora. Tá bom? Então fica aqui comigo. Agora eu vou responder as perguntinhas do Instagram que eu falei pra vocês que iria responder. Não esquece de me seguir lá no Instagram, eu estou todos os dias, então a gente tem um bate-papo mais real. Não mais real, gente, mais ao vivo. Por eu estar lá todos os dias compartilhando minhas experiências, compartilhando minha vida, enfim. Eu vou olhando aqui pro lado porque eu deixei uma cópia aqui no notebook porque eu uso o celular para gravar, né? Então, a primeira pergunta foi a seguinte: você pretende se batizar? Aí colocou uma amiga, porque foi minha amiga que perguntou, né? Você pretende se batizar? E sim, gente, eu pretendo me batizar, mas é claro que faz parte de todo um processo. Eu conheço a palavra de Deus e eu vou para a igreja desde nova, mas eu nunca me firmei como agora eu quero me firmar. Então, sim, eu pretendo me batizar. Eu não sei se esse mês que vem, se essa semana, se ano que vem, mas está nas mãos de Deus e eu tenho certeza que Ele vai preparar o melhor momento para mim. A segunda perguntinha foi: qual foi a experiência mais marcante que abriu a sua mente? Eu achei essa pergunta muito incrível porque, assim, um todo foi muito marcante para mim. Mas a experiência mais marcante foi a parte realmente do luto. Porque é muito complicado você entender que um luto, né, que você acompanhar uma pessoa que você ama tanto até o último dia de vida, pode ser algo bom. Então isso marcou demais a minha vida e hoje eu tenho certeza absoluta de que Deus me honrou, de que eu honrei pai e mãe e por isso Ele me deu essa oportunidade de estar, né, com o meu pai até o último dia de vida dele, que eu conto que o último dia de vida dele foi exatamente dia 1º de abril, que foi o último dia que ele pôde estar comigo. E lógico aqui, né, com as pessoas que ele ama, enfim. Outra perguntinha foi: por que não pode contar? Essa, na verdade, foi uma das que eu mais recebi. Gente, por que nós não podemos contar muitos detalhes? Exatamente porque o interessante da oficina da alma, do encontro com Deus, é você ser surpreendido lá na hora, né? Então, eles fazem toda uma preparação de palestra, de cenários, tudo é pensado para nos receber. Então, assim, as experiências, elas são muito individuais.
Então eu posso compartilhar com vocês o meu testemunho, as minhas experiências, eu posso compartilhar algumas coisas que eu senti lá, mas exatamente por ser muito individual e por você ter que ter a vontade de estar lá, que a gente não pode compartilhar tudo, então ninguém sabe como que funciona lá, pelo menos eu não contei. Outra perguntinha foi, Deus falou com você sobre algo que só você e ele sabia? Eu já falei isso e sim, Deus falou comigo sobre algo que só nós sabíamos, inclusive continua sendo só entre eu e Deus, que foi além do medo. Foi algo assim muito, muito, muito extremamente particular, que eu fiquei até surpreendida, assim, eu falei, Senhor, tu sabe mesmo. Enfim, senão eu vou acabar chorando. A última perguntinha foi, o que você pretende fazer daqui pra frente, depois dessa experiência? Eu deixei essa pergunta realmente por último, para eu finalizar dizendo para vocês que daqui pra frente eu pretendo seguir os caminhos do Senhor, como eu já seguia, mas agora muito fielmente. Eu pretendo me batizar, eu pretendo levar a palavra e o amor de Deus para o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu tratei a minha alma, então agora eu estou disponível para Deus me usar para tratar a alma das outras pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que me seguem, essa comunidade vitoriosa que eu estou construindo, são de pessoas reais que também passam por muitos problemas como eu na vida, e que essas pessoas também não desistiram em algum momento da sua vida, e que elas sempre esperam por alguém para trazer alguma mensagem, algum conforto para o coração. E eu quero ser essa pessoa, eu quero ser o testemunho vivo do poder, da misericórdia, do milagre e do amor de Deus para as nossas vidas. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já participou de algum encontro com Deus, se você já participou de algum evento, né, como esse, e se despertou no seu coração essa vontade, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Vou deixar para vocês outras opções de vídeo para vocês me acompanharem aí. E não se esquece de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!